Sabe aqueles postes de energia com aquele monte de fios que a gente vê todo dia? A gente passa por eles, olha para eles, mas raramente para pensar no que são, né? Pois é. E se eu te dissesse que uma das melhorias mais inteligentes da nossa infraestrutura está acontecendo exatamente ali, bem na nossa frente, escondida em plena luz do dia? A jornada da energia começa em lugares gigantescos como esse, em subestações que parecem cenários de filme. Mas a parte da rede que realmente impacta nosso dia a dia, aquela que leva a eletricidade para nossa rua, para nossa casa, é essa que está passando por uma transformação silenciosa e muito, muito importante. Pensa um pouco, na sua rua, os fios estão todos espalhados, presos naquelas cruzetas de madeira compridas, ou eles estão juntinhos, num feixe mais organizado e compacto? Pode parecer um detalhe besta, mas essa pequena diferença visual é, na verdade, um salto tecnológico enorme. Bom, vamos mergulhar nisso. Ok, primeiro vamos falar do sistema antigo. Para a gente entender o tamanho da melhoria, a gente precisa saber exatamente o que está sendo trocado. A rede elétrica com que a maioria de nós cresceu. Essa é a imagem clássica, né? Fios de metal totalmente sem cobertura, bem espaçados um do outro para não dar problema. Ele funciona, claro que funciona, mas como a gente vai ver, tem suas fraquezas. O nome técnico oficial para isso é rede de distribuição convencional nua. E é aqui que os problemas aparecem. Como os fios são nus, qualquer coisinha que encosta neles, um galho de árvore balançando com vento, por exemplo, pode causar um curto-circuito e um apagão. Por isso, eles exigem um espaço enorme livre ao redor e, vamos combinar, não deixam a paisagem muito bonita. Agora vamos para a solução. O nome dela é Rede de Distribuição Compacta, ou simplesmente RDC. E o nome já entrega tudo. É uma abordagem muito mais inteligente e eficiente para trazer energia até nós. E olha só que interessante essa comparação. A mudança principal está toda aqui. A gente sai de condutores de metal nu, super espaçados, para condutores cobertos e bem juntinhos. Essa alteração, que parece simples no design, resolve boa parte das fraquezas do sistema antigo. E o resultado final, bom, é visível. Em vez daquele emaranhado de fios, a gente tem uma linha única, super organizada. E isso não é só uma questão de estética, não. É um sinal claro de uma rede elétrica mais forte e muito mais confiável. Então, como é que essa mágica funciona na prática? Vamos desmontar essa tecnologia. A genialidade da rede compacta está na forma como 3 componentes principais trabalham juntos. Primeiro, o cabo. Ele não é mais nu. Agora ele tem uma capa protetora. E a norma técnica é bem clara nisso. Não é um isolamento total que permite o toque, mas sim uma proteção. A analogia da capa de chuva é perfeita. Ela protege de um contato rápido, tipo um galho batendo, mas não te deixa mergulhar no fundo do mar. Depois, a gente tem o herói desconhecido da história, o cabo mensageiro. Esse cabo aqui não carrega a energia principal. A função dele é outra. Ele é um cabo de aço super resistente que funciona como a espinha dorsal de todo o sistema, aguentando o peso de tudo. E para fechar o trio, a peça que amarra tudo, o espaçador. Essa pecinha de polímero se prende no cabo mensageiro e tem um lugar certinho para encaixar os 3 cabos cobertos. É ela que mantém tudo junto, seguro, organizado, mas sem um encostar no outro. E a montagem é super lógica. Primeiro, a espinha dorsal de aço é passada entre os postes. Depois, os espaçadores são instalados ao longo dela. E por fim, os cabos de energia são simplesmente encaixados no lugar. O resultado é um sistema único, forte e, claro, compacto. Mas, claro, juntar essas 3 peças não é algo feito de qualquer jeito. A instalação dessa infraestrutura é uma ciência exata, que exige um nível de detalhe que é, francamente, impressionante. Só para se ter uma ideia, o manual técnico oficial que dita as regras e os padrões para a rede de distribuição compacta tem 209 páginas. É isso mesmo, 209. É um livro cheio de tabelas, diagramas e cálculos complexos. E dentro desse manual tem cada coisa. Vou dar só um exemplo que achei incrível. A corrosão atmosférica. Os engenheiros não podem simplesmente usar o mesmo material em todo lugar. A proximidade com o mar, com a maresia, muda completamente as regras do jogo. E olha o nível de detalhe disso. O manual mapeia as zonas de corrosão. Uma mesma peça de metal que duraria 25 anos se fosse instalada a mais de 10 quilômetros da costa, pode durar só 5 anos se for colocada ali, pertinho da praia. A escolha do parafuso certo depende da brisa do mar. É esse nível de precisão que garante que a nossa luz continue acesa. Certo, muitos detalhes técnicos, mas vamos trazer tudo isso de volta para o que realmente importa. Como essa mudança melhora a nossa vida? Bom, o resumo da ópera é o seguinte: a gente tem muito menos apagões porque um galho de árvore balançando já não causa um curto.
A segurança aumenta, nossas cidades ficam mais limpas visualmente, menos poluídas, e dá para passar a fiação por áreas com mais árvores sem precisar fazer um desmatamento tão grande. É uma vitória em todos os sentidos. E assim, a gente fecha o círculo e volta ao início. Da próxima vez que sair na rua, repare nos postes. Tente ver se consegue notar a diferença. Essa mudança que parece sutil, de um monte de fios bagunçados para um feixe único e organizado, ela é muito mais do que estética. É o sinal de uma rede elétrica mais inteligente, mais forte e mais preparada para o futuro. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, né? Se uma mudança tão fundamental na nossa rede de energia pode acontecer quase sem que a gente perceba, que outras inovações importantíssimas podem estar se desenrolando agora mesmo, ao nosso redor, melhorando silenciosamente o mundo em que a gente vive? Acho que vale a pena manter os olhos bem abertos.